soldadinho de paraquedas pro dia do soldado. Então, olha só. Eu tô usando também material reciclado aqui, porque principalmente eu tô trabalhando com reutilização com eles. O que que eu fiz? Eu precisei imprimir e cortar esses soldadinhos. Tenho linha. Pode ser linha de costura. Essa aqui é de bordado, então eu pego os fiozinhos. Sacola plástica. Qualquer sacola plástica. Eu tô vendo as verdes que tem aqui em casa. E cola quente. Basicamente isso que vai precisar.